Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês, certo? Primeira dica: procure sempre um lugar calmo, arejado, ventilado e silencioso, para que você possa se concentrar na nossa aula de hoje. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo lápis, borracha, apontador e material que você vai precisar utilizar na aula. Tenha sempre perto de você e sempre com você o seu livro didático e o seu atividade de reforço e o caderno. O caderno para você poder anotar aspecto importante da nossa aula. O livro que nós vamos trabalhar hoje é o livro de ciências. Pegue o livro de ciência de vocês. E nós vamos trabalhar hoje com o livro sobre o sistema cardiovascular. Abra o livro de vocês de ciências, no conteúdo que vai ser ministrado agora, sistema cardiovascular. Vamos lá, todo mundo está com o livrinho aberto, na página 223. Ok? Todo mundo já abriu o livro para acompanhar a nossa aula. Vamos descobrir o que é o sistema cardiovascular, qual é a função do sistema cardiovascular. Livro na página 223. O sistema cardiovascular ou sistema circulatório humano é responsável pela circulação do nosso sangue, de modo a transportar os nutrientes e o oxigênio para todo o corpo. A gente sabe que o nosso coração, ele bombeia o sangue para todo o corpo. Então, ele é responsável para transportar o oxigênio e os nutrientes necessários para nossas células fazer as funções que o nosso corpo precisa. O sistema cardiovascular, ele é formado pelos vasos sanguíneos, o sangue e o coração. A circulação do sangue, ela permite o transporte e a distribuição de nutrientes, gás, oxigênios, hormônio necessário para as células de vários órgãos do nosso corpo humano. Como a tia havia falado, para que o nosso corpo, os órgãos do nosso corpo, ele façam as suas funções vitais, é necessário que tenha esse transporte de nutrientes e oxigênio para que as células possam produzir as suas funções. O sangue também transporta resíduos do metabolismo que possam ser eliminados pelo nosso corpo. Que a tia mostrou qual é o principal responsável pelo nosso sistema circulatório, o nosso coração. Como a tia havia falado para vocês, nosso coração, ele bombeia o sangue para todo o nosso corpo. Os vasos sanguíneos são constituídos em uma ampla rede de tubos por onde circula o sangue distribuído por nosso corpo. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos: as nossas artérias, as veias e os vasos capilares. As artérias são vasos do sistema cardiovascular por onde passa o sangue que sai do coração, sendo transportado para as outras partes do corpo. Então, qual é a função da artéria? Transportar o sangue do coração para todo o corpo. Então, quando o coração bombeia, é a artéria que tem do nosso coração, ela transporta, ela bota para o resto do corpo o sangue para toda a parte do nosso corpo. A musculatura das artérias, ela é espessa, formada de tecido muscular bastante elástico. Ela permite, desde a parede, se contrair e relaxar os batimentos cardíacos. Então, é nas artérias que ocorrem os batimentos cardíacos. As artérias, elas se ramificam pelo corpo e vão se tornando mais finas, constituídas arteriolas, que por sua vez são formadas as capilares. Os vasos sanguíneos são as ramificações microscópicas das artérias e das veias, que interagem com sistemas cardiovascular. Lembrando que as artérias, ela transportam o sangue do coração
para o corpo. O coração é um órgão do sistema cardiovascular que se localiza na caixa torácica, entre o pulmão, possui a função de bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para todo o corpo. Como a tia tinha falado, o coração ele é o principal responsável pelo nosso sistema circulatório. Ele bombeia o sangue do corpo, do coração para todo o corpo. Sabemos que a artéria, ela transporta o sangue do coração para o corpo e as veias transportam o sangue do corpo para o coração. Suas paredes são constituídas por um músculo, o miocárdio, sendo o responsável pelas contrações do coração. O miocárdio apresenta internamente 4 cavidades, 2 superiores, denominadas ártríolos, direito e o esquerdo, e 2 inferiores, que são os ventrículos, o direito e o esquerdo. Os ventrículos, eles possuem 2 paredes mais grossas do que os ártríolos. O coração possui 2 tipos de movimento. O citólise, que é o movimento de contração em que o sangue é bombeado para o corpo, e a distólise, que é o movimento de relaxamento, quando o coração se enche de sangue. É através das veias. Quando vem o transporte do sangue do coração para o corpo, ele está fazendo um movimento de contração, o ciólise. Quando o coração ele vai se encher de sangue através das veias, que é o transporte do sangue do corpo para o coração, é a diastólise, que é o movimento de relaxamento. É quando o coração se relaxa e se enche de sangue. O sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células suspensas no plasma. Ele circula por todo o nosso corpo através das veias e das artérias. As veias levam o sangue dos órgãos e o tecido para o coração, enquanto as artérias levam o sangue do coração para o corpo. As células, elas recebem o sangue através dos nossos vasos sanguíneos, que é através desses vasos sanguíneos que eles têm as ramificações que vai jorrando o sangue para o corpo. A função do sangue, qual é a função do sangue para o nosso corpo? É transportar as substâncias nas quais nós necessitamos. Ela leva para o nosso corpo o oxigênio nutriente para as células, ela retira dos tecidos as sobras e atividades celulares, ela conduz os nossos hormônios pelos nossos organismos. O sangue é composto, o sangue parece um líquido homogêneo, no entanto, com a observação do microscópio, pode-se verificar que ele é heterogêneo, sendo composto por glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas e plasmas. O plasma ele corresponde a 60% do sangue, do volume do sangue do nosso corpo. É uma parte líquida onde ficam suspensos os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas. Algumas doenças, como as anemias, são causadas pelo sangue fraco, os componentes do sangue que tem falta. Os glóbulos vermelhos são a cor do sangue, que são chamados de hemácias. São denominados hemácias, são células maiores com quantidades nos humanos. Ela possui uma forma de discos. Elas são produzidas pela medula óssea, rico em hemoglobina, cuja proteínas tem um pigmento vermelho, que é a cor que caracteriza o nosso sangue. Ela tem uma propriedade, os glóbulos vermelhos, de transportar o oxigênio, desempenhando um papel na respiração. Os glóbulos brancos, que são os nossos leucócitos, são produzidos também na nossa medula óssea. A principal função dele é defender os nossos organismos que pertencem ao sistema imunológico. Ele é uma espécie de defesa do nosso corpo. É através dos glóbulos vermelhos que eles liberam soldadinhos para combater agentes estranhos que entram no nosso corpo. No sangue há diversos tipos de leucócitos, os neufrólicos,
os linfócitos. Os leucócitos são maiores que as hemácias, porém a quantidade dele do sangue é bem menor. As plaquetas, também chamadas como fragmentos celulares, a principal função das plaquetas é o processo de coagulação sanguínea. Quando há um ferimento ou um rompimento desse vaso sanguíneo, as plaquetas ela têm uma função de proteger, de coagular esse sangue. As plaquetas estão presentes em nosso corpo. Quando a criança está doente, ou a gente está doente, o que é que ocorre? As nossas plaquetas, elas baixam. Por quê? Por que essas plaquetas baixam? Porque ela produz pouco, ela fica enfraquecida. O plasma é um líquido de cor amarela que corresponde a mais da metade do volume desse sangue. Qual é a função do plasma? É auxiliar na defesa do organismo, auxiliar na coagulação do sangue, o transporte de nutrientes do nosso corpo vem também através do plasma, o transporte de resíduo produzido nas células também é produzido, a função do plasma é fazer esse transporte, e o transporte do gás carbônico. Como é que ocorre esse transporte do gás carbônico? Quando a gente respira, a gente absorve o oxigênio. Quando a gente expira, a gente libera esse gás carbônico. Então, é através do plasma que ele faz esse transporte na produção, na respiração. Gente, vocês querendo rever essa aula, vá lá no nosso site www.escolapequenospasso.com.br. Acesse quantas vezes vocês quiserem. Na nossa plataforma digital também essa aula vai estar lá. Façam a atividade de vocês do livro para que vocês possam aperfeiçoar o aprendizado de vocês. Um beijo, até a próxima aula.